Sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Lojista, um programa de iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, a Abrarte, e a gente faz esse programa com muito carinho para quem é do mercado de tintas, para quem quer conhecer o mercado de tintas e para quem quer entrar no mercado de tintas também. E hoje é um dia muito especial que a gente está com um amigo nosso aqui, a gente estava conversando muito sobre vários assuntos, né? Mas antes, eu sou Salvador Nascimento, da Abrarte, e você? Eu sou o Rodrigo Zevisikova, jornalista da Abrarte. Rodrigão tá aqui hoje num dia diferente, né, Rodrigo? O Renato Sá não pôde estar com a gente aqui. Aliás, a gente manda um abraço pro Renato, que tá curtindo as merecidas férias, aniversário. Renato, eu sei que tá aí, eu sei que você vai ver o programa no futuro. Parabéns pra ti aí, muita saúde. Mas, como eu estava dizendo, o apoio luxuoso do nosso jornalista Rodrigo Zevisikova. Obrigado, é uma honra, é um prazer. E você vai estar aqui com muita frequência, pode ter certeza, tá? E hoje, como eu estava dizendo, é um dia diferente. A gente vai receber uma pessoa, um amigo nosso de muito tempo, né? Um cara que tem uma bagagem incrível pela carreira dele. Conosco, André Zamana. Fala aí, Zamana. Bom dia, prazer estar aqui com vocês nesse programa que eu escutei os outros e é muito bacana trazer esse conteúdo para o mercado, que é um mercado ainda carente, né? Desses bate-papos, dessas pílulas, dos recortes que você tem feito lá, super importante para quem está entrando, para quem já está. Conhecer um pouco desse dia a dia. Zamana. Um mercado diferente. A nossa preocupação é, embora o programa seja o Papo de Lojista e a iniciativa é de uma entidade que assiste os revendedores especializados no varejo de tintas, a gente quer receber todo mundo aqui. A gente quer conversar, estabelecer conexões, contatos, né? Falar sobre o mercado. Eu acho que o mercado de material de construção como um todo, porque sempre tem alguma coisa para a gente ouvir, para a gente aprender, para a gente mostrar. Então, essa é a nossa ideia. E, além da amizade que a gente tem, né, que você tem com a Abrarte de muitos anos, você é um cara que está no mercado há muito tempo e tem uma experiência muito diversa, né? Mas antes da gente entrar nessa diversidade de conhecimento que você tem, que você acumulou na tua carreira, eu queria que você falasse um pouquinho do Zamana. Quem é o Zamana? Como é que ele chegou aqui nesse universo de tintas? Como é que foi esse começo? É muito bacana, né? Primeiro, eu tô com 41 anos, né? Tô casado com a minha primeira namorada, desde os 17 anos. Tenho 2 filhos, que inclusive a gente estava falando aqui de manhã, era um pequenininho, tá enorme agora, né? 15 anos, o Augusto. A Olivia de 8, vai fazer 9 agora, dia 22 de julho. E eu comecei nesse mercado, cara, foi por uma coincidência. Eu trabalhava numa empresa de marketing integrado e eu prestava consultoria para a Microsoft na época. E na faculdade, aquele negócio de juntar salas, quando vai diminuindo as pessoas, um amigo meu que trabalhava na Sherwin Williams, o Peter, foi da promoção, ele falou assim, cara, você não quer fazer uma entrevista lá na agência? Aí eu fiz uma entrevista, que era terceirizado ainda, e eu entrei para trabalhar como trade lá, né? Que eu cuidava dos promotores. Então eu era supervisor dos promotores do Home Center. Isso em 2006. E carregou aí, lata. Bastante. O seu curso era do quê na faculdade? Administração e marketing. Até hoje, né, a gente carrega lata. Claro. Não tem problema com isso. Se esse fosse o nosso problema, tava bom. E aí, de lá para cá, a Sherwin foi crescendo, que ela não tinha essa atuação muito forte em marketing, né? E aí a gente foi fazendo um trabalho, foi construindo. O departamento de trade marketing hoje da Sherwin não existia na ocasião. E aí a gente foi fazendo um trabalho de construção de departamento, né? O que era o trade marketing. Ele era um negócio novo ainda, principalmente no mercado de tinta. Então, até quando eu entrei aqui, passou 2 meses, eu entrei em casa e falei pra minha esposa, eu vou sair, vou pedir conta, não dá pra trabalhar nesse mercado, é muito ainda amador. E era, de fato. Cara, eu trabalhava no Home Center e era amador, imagina, sair de uma tecnologia para um Marticom. Então foi muito disruptivo assim para mim na época. E aí de lá para cá foi acontecendo vários movimentos. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar com o Hélio Tonelli, não sei se você lembra dele. Trabalhou 42 anos na Sherwin Williams. E aí ele me fez uma proposta para ir para o Rio de Janeiro, assumir a área de vendas do Rio de Janeiro. E aí eu fui para o Rio de Janeiro em 2010, fiquei 2010, 11, 12, aí voltei para São Paulo, aí fui trabalhar para distribuição, varejo, enfim. Foi um pouco disso aí. Foi nessa fase do Rio que você adotou um irmão, o Brandão, grande Brandão, um abraço pra ti aí no Rio. Brandão, vamos falar a marca, não tem problema nenhum, né? O Brandão, nunca tive. O Brandão da Atlas, né? Ele e o pai dele, né? O pai dele, o seu Roberto Brandão, pra mim foi um pai que eu tive lá, me ajudou demais, assim, me abraçou de verdade. Em vários momentos eu tentei desistir e ele falou, não, cara, você tem um potencial legal, fica aí. Eu sei que tá sendo difícil, mas fica aí. E o Alessandro Brandão, cara, pra mim, ele não é um amigo de trabalho, né? Ele é um irmão de fato. Tanto é que quando eu entrei na Tigre, cara, foi muito legal.
A primeira coisa que eu falei pro meu diretor lá foi o seguinte, eu falei, cara, eu tenho um cara que é muito amigo meu, os meus filhos chamam ele de tio, ele vem na minha casa, eu vou na casa dele, só que ele é gerente regional da Atlas. Você vê algum problema? Ele falou, cara, não tem problema nenhum, eu tenho certeza absoluta que você sabe dividir isso. E tanto é que eu queria ferrar ele o tempo inteiro e ele queria me ferrar o tempo inteiro. E a gente brigava e, enfim, trabalho é trabalho e amigo é amigo. Treino, jogo é jogo. Aí, não tem essa. É isso aí. Cara? Fala aí, Rodrigão. Mano, você falou do seu primeiro impacto com o setor. Tanto tempo depois, quase 20 anos depois, o que mudou? Cara, mudou muita coisa. Muito, assim. Eu acho que a gente... O lojista, olhando para especializado em tinta, né? Não vou separar aqui o home center do especializado em tinta. O lojista, ele se preocupou em ter atenção com o ponto de venda. Ele se preocupou em ter atenção com os profissionais. Ele se preocupou em ter atenção com os fornecedores de fato. Então, hoje a cadeia, ela se movimenta olhando o que pode fazer de melhor. Aí, por exemplo, eu lembro que no passado, o mercado era 95% ou 90% relacionamento, e 5%, 10% no máximo negócio. Eu podia, se eu tivesse um bom relacionamento com os lojistas, eu entrasse na empresa que fosse e falava, cara, eu tenho essa caneca para te vender, me ajuda aí. Cara, eu não ia nem perguntar preço. Ia lá, pô, tu põe aí, vou dar uma ajuda. E de lá para cá eu vejo que o mercado deu uma estreitada e ainda o relacionamento é muito forte. Eu estimo perto de 70% ainda é relacional e o restante tem que ser um bom negócio. Né? Tanto é que eu passei para a última empresa que eu passei, eu estava na Tigre e o relacionamento abriu muita porta. A Tigre teve um momento, ela está muito distante do varejo. Quando a gente chegou nos clientes, a gente conseguia ter o acesso pelo meu relacionamento. Só que não fechava negócio, tinha que ter uma boa proposta. Então a gente montava uma boa proposta. Eu acho que foi um pouco disso que mudou. A preocupação do lojista, indústria e até o pintor mesmo em como pode fazer melhor para o setor, que é uma preocupação que eu sempre tive. A gente sempre conversou sobre isso, né? O que a gente pode fazer para ajudar o setor? Sim. Independente da empresa, do cargo, como que a gente pode ajudar esse setor? Deixa eu dar um passinho atrás, usando emprestada a experiência do Zamana. A gente tem um slogan histórico da então Artesp, né? Uma querida Artesp, que eu digo, né? Que todo mundo tem uma relação muito emocional com a Artesp, que virou a Abrarte. Mas até os amigos que estão nos assistindo que me corrijam aqui se eu tiver. Aliás, os amigos que estão assistindo, vamos curtir a página, se inscreva no canal, ativa a sinetinha para ser avisado quando vier conteúdo novos, tão bom quanto do Zamana, né? Então, e gente, seguir os outros canais da Abrarte também, exatamente, né? Instagram, site. @Abrarte Tintas no Instagram, tá certo? www.abrarte.org.br. Se você quer ficar bem informado sobre tudo que acontece no varejo especializado em tintas e o que está em volta dele, sigam esses canais aí e sugiram conteúdos, entrevistados, que a gente está junto. Mas voltando a falar daquela questão histórica e digamos assim, essa reserva carinhosa, emocional que a gente tem. Quando a Artesp ressurgiu lá atrás, em 1986, me parece que foi ideia do saudoso Ivanei Sanches, o slogan que era usado, nós entendemos de tintas. Isso era um contraponto ao home center que estava surgindo com força. Que era o autosserviço total. Exatamente. E muitos lojistas ficaram muito temerosos, né, por conta da capacidade de negociação do home center, pelos volumes, enfim, aquelas características que ele tem. Você que viveu isso lá dentro. Na tua opinião, o home center ele pode contribuir com o que para o mercado de tintas especializado evoluir, na tua opinião? Cara, é muito bacana, né? Toda vez que abri uma loja, eu fiquei, acho que se eu não me engano, 7 anos dentro do home center na Sherry. E a Sherry tinha um peso muito grande no home center. Eu lembro que ela foi líder de mercado juntando grandes home centers ali em sellout, né? E aí toda vez que abri uma loja, num específico local, o lojista falava assim, puta, agora eu tô ferrado, vai abrir um home center e tal. O que acontecia? A loja começava a vender mais. Por quê? Porque o atendimento especializado, quem tem é uma loja especializada. Cara, se você vai comprar um produto especializado, eu lembro, cara, minha sogra, a gente foi pintar lá um negócio, tinha que comprar um esmalte. Eu tava viajando, eu falei assim, cara, vai lá na Tintas Palmares de Guarulhos e compra lá. Aí ela falou assim, mas eu não tenho que ir no home center? Porque eu tava na época do home center. Eu falei, não, mas vai mais perto pra você, vai lá. Aí ela foi lá, o Bruno, que é o balconista, ela tá até hoje lá, foi atender ela. Aí eu cheguei de viagem e falei, e aí, comprou, deu certo? Ela falou, comprei. Meu, eu nunca mais vou em home center, cara. O atendimento que aquele cara me deu, ele explicou tudo. A preparação do portão, e eu nem ia pintar, hein? Contratei um pintor. Preparação, o porquê daquele produto, como que funcionava, o porquê que a base de água. Então, eu acredito que o home center, ele tem um veio de buscar público muito forte.
Mas o atendimento, eu acho que hoje, acho não, tem várias pesquisas aí que mostram, o atendimento é um dos principais pilares porque você volta no estabelecimento, seja ele qual for. Você vai num restaurante hoje, se você não for bem atendido, meu amigo, você não volta mais. Pode ter a comida que for, o preço que for, mas o atendimento é primordial. Claro, é aquele mantra, né, cara? Fidelização de clientes. Só quem dá um atendimento qualificado que eu acho que pode começar a trilhar essa jornada. E o Home Center tem a sua importância, cara, para Claro. toda a cadeia. Quanto a gente teve de evolução, de ferramentas, inclusive, que o Home Center trouxe, de especializações que o Home Center trouxe. Então, acho que tem, como disse o Amilcar no último, o sol nasceu para todo mundo. Exatamente. Eu acho que o Home Center, tem gente que vai ficar bravo que a gente está falando muito de Home Center, mas tudo bem. A intenção é a gente tentar entender o que cada subnicho desse nosso mercado tem de melhor para oferecer. Eu entendo que o Home Center ele trouxe um conceito de conforto, de aquela história da experiência de compra ser melhor. Praticidade de estar tudo junto. Cara, que eu vejo assim, fiz um bate-papo dia 16 de junho lá no Varejão das Tintas. 200 e poucos balconistas e gerentes lá da Renata, do Varejão. Dona Renata, nossa diretora. É. Bom dia, Dona Renata. Se espirrar até a hora do almoço, saúde. E aí, cara, na conversa lá com eles, a gente estava falando um pouco disso, sobre atendimento, sobre as especialidades de cada coisa, né? Para onde que vai, para onde que não vai. E a gente tem muito que buscar de oportunidade em outros segmentos e trazer para o dia a dia de tinta. Eu acho que falta um pouco disso, né? O que a gente pode trazer de bom para o nosso negócio? O que tem de bom atrás disso que está acontecendo? Tem tanta coisa evoluindo, cara. Se você for olhar... se você for pegar os lojistas hoje, muitos lojistas falam, tem muita loja abrindo. Outros falam assim, é bom que está abrindo muita loja. O que é bom? Bom para você é uma coisa, bom para mim é outra. Não, e aquela coisa que a gente sempre vive insistindo, né, Rodrigo? A questão da gestão, né? Quantos itens tem numa loja de tintas, Amana? 10 mil? Eu estou exagerando? Acho que dependendo da loja, todo o contexto aí, no mínimo 4 mil itens. Então, quer dizer, quando a gente procura trazer algum insight de um outro subnicho, é para a gente ajudar o lojista a refletir sobre o que ele pode melhorar na gestão. Muita gente pergunta para a gente na Abrart, o que eu vou ganhar se eu me associar? E a gente vai discutir isso aqui também. Eu acho que a gente tem que mostrar não apenas o que ele pode ganhar, mas sim o que ele vai deixar de perder. Exato. Enquanto a gente procura oferecer ferramentas de gestão para ele deixar a vida de empreendedor dele, de comerciante, que não é fácil, um pouco mais leve, né, e ter mais resultado. E em cima da sua fala também, o que a Abrart está oferecendo a partir desse ano, que são as palestras, né? Sim. Muito desse atendimento é a qualificação do profissional, né? E com essas palestras, o profissional está mais qualificado para atender o público em geral, né? Cara, olha só a importância da Abrart, né? Na ocasião era a Artesp e a gente falava muito, né? Eu estava responsável por São Paulo, Regional de São Paulo Capital, pela Sherwin Williams. E a gente tinha um projeto lá naquela ocasião de abrir revenda master. O que era revenda master? Ou um lojista já instituído no mercado que queira transformar a sua loja em revendedor master da Sherwin Williams, ou alguém que vem de fora. Quando o cara já era instituído, legal, o cara já sabe como é que funciona. E quando o cara vem de fora? Como é que funciona para abrir uma loja? Sim. Quem que eu recorria? Na ocasião era a Artesp. Como é que eu faço? Qual que é o passo a passo? E a Artesp deu todo o apoio para quem vinha de fora. Então o cara já vinha de fora sabendo quem que era a Artesp. Eu acho que aí é um pouco de responsabilidade das indústrias, também de divulgar um pouco isso. Cara, tem muito franqueado, tem muita loja nova, né, inserida no nosso negócio. E a Abrart, ela tem um poder ali, um peso fundamental para isso. O Renato estava comentando aqui no último também que eu estava assistindo sobre esses processos. Às vezes você vai abrir um negócio, você não sabe o que precisa. Eu lembro uma loja que a gente foi virar revenda master e o estoque dela lá no fundo tinha como se fosse um jardim de inverno e ele fazia o estoque. Aí eu falei, cara, mas você vai ter que fechar aqui porque a seguradora não vai te assegurar. Não é possível, eu já fiz contato com algumas seguradoras. Aí a gente foi lá junto com a Artesp, junto com algumas seguradoras. Esse suporte que eu acho que é importante. Sim. E é muito válido para quê? Para a evolução do segmento. Com certeza. Já que deram o gancho para mim, você que ainda não é associado da Abrart, loja de tinta, varejo especializado em tinta, ou material de construção que tem bastante tinta no seu negócio, o que é a Abrart? O que ela oferece para você? Assessoria jurídica, assessoria contábil, consultas comerciais, tudo isso. Parte desse serviço sem custo, parte desse serviço com custo muito mais baixo do que você teria no mercado, além, obviamente, desse, digamos,
dessa coleção de experiências positivas que a gente tem, porque afinal de contas é uma associação feita por lojistas. Então as experiências positivas que os lojistas têm, os resultados que eles obtiveram e obtêm, as diferenças desses tipos de negócio, pode se associar que a gente oferece tudo isso para você, tá certo? Além, obviamente, do que o Rodrigo falou, palestras trimestrais, que na sua grande maioria ficam residentes aqui nesse canal. Esse bate-papo com gente qualificada, que nem o Zamana, por exemplo, que pode trazer muitos insights para o negócio. E também, o que eu estou esquecendo? O networking, né? Eu acho que o relacionamento com os outros lojistas. A gente tem lojistas de peso dentro da associação que podem um ajudar o outro. Exatamente. O que você está esquecendo que é importante é o histórico. A gente traz um histórico do mercado absurdo, cara. O que é o mercado, como é que foi a evolução desse mercado. E a Abrarte tem esse histórico por intermédio desse network, que é super importante. É a grande biblioteca da revenda de tintas, né? É uma biblioteca viva de experiências. E os eventos também, né? Sim. Os eventos que a gente tem realizado, os mais famosos, Festa do Pintor, o Prêmio Abrarte, e este ano... Exatamente. E este ano a gente vai realizar o primeiro Summit da revenda, que deve ser em setembro, seria em agosto, mas a gente está estruturando isso, deve ficar para setembro. Então, é o primeiro encontro nacional dos revendedores de tinta. Isso aí vai fazer um barulho positivo aí. Mas, voltando. Eu tenho uma pergunta, que você falou de duas experiências suas, né? Uma na Sherwin, outra na Tigre. Qual que é a grande diferença de tinta para ferramenta de pintura? Existe essa diferença? Cara, o processo é o mesmo, né? Vender. Pegar um produto, entender dele e vender. Só que pro varejo, aí sim, existe uma diferença e a gente estava trabalhando alguns pilares muito fortes na Tigre, né? Eu lembro que juntando as experiências é muito legal, né? Porque você começa a juntar tudo que você viveu. Quando o pessoal vinha de Cleveland para cá, pela Sherwin-Williams, eles chegavam nas lojas, eu lembro que eles chegavam nas lojas assim e falavam assim, pô, mas você tem que pôr mais ferramenta. Você tem muita lata exposta. Eu falo, pô, esse cara quer acabar com o meu negócio, eu tenho que vender tinta e ele quer tirar meu espaço de tinta. E eu não entendia naquela ocasião. E aí quando eu vim para Tigre, eu comecei a entender que uma coisa legal que eu troco muita conversa com os lojistas. Então, eu tenho algumas informações que eu posso dizer que eu sei porque desses bate-papos, né? Não é um achismo. X%, eu não vou nem falar o número correto aqui, vou deixar para as palestras lá. X% do mercado, da margem do lojista, vem da ferramenta de pintura. E é um X muito bom. Só que a gente não vende. Nessa palestra lá com o Varejão das Tintas, é muito legal. Eu chegava para qualquer lugar. Você vai e pergunta assim, o que você vende na loja para o balconista? Tinta. Quanto que é a sua meta? Na média aí de 100 a 120 reais um balconista de loja de tinta vende? O que é isso aí? Tinta. E ele acaba esquecendo da ferramenta. O que acontece? Aí eu fui juntando a experiência de Sherwin-Williams, trazendo para a Tigre e conseguimos entregar para o cliente uma questão mais consultiva. Então acho que a diferença, Rodrigo, está onde? Em qual é a importância da tinta, qual é a importância da ferramenta. Hoje, em média de 3 a 4% da loja de tinta é ferramenta de pintura. Putz, mas isso aí é muito pouco. Como é que eu chego para falar com o Salvador Tintas se ele compra 3% de ferramenta? Ele vai dar atenção para mim? 3%. Só que quando eu volto e falo assim, cara, a boa parte da sua margem vem disso. Opa, peraí, então tem uma importância aí. Então a diferença é entender o que é importante para o varejo da indústria que você está e como você faz para oferecer essa importância para ele. Eu lembro que eu estava numa das conversas, na pandemia para cá, as lojas perderam um X% em margem ali. 2% de margem bruta do negócio. Por quê? Sobe preço no sell-in, não sobe preço no sell-out, altos custos, e enfim. E como é que você recompõe isso? Aumentando a participação de venda de ferramentas de pintura. Né? Eu acho que isso é importante, até uma dica para os lojistas. Como é que aumenta? O cara compra tinta na loja e ele chega em casa. Aí a pergunta que a gente fazia é o seguinte: quantas ferramentas você compra se você precisar comprar uma lata e um galão para pintar esse quarto aqui? Uma lata acrílica e um galão de esmalte para janelas. Aí os caras todos falam 3, 2, 4. Cara, no mínimo 7 ferramentas. Só para ele pintar isso. Todas as vendas vão acontecer isso? Não. Mas se você oferecer na sua totalidade, você vai vender mais. E aí você acaba compondo mais margem. E o cara compra a tinta na loja e vai comprar a ferramenta onde? No material de construção do lado. Exatamente. E ele acaba comprando uma ferramenta mais simples, aí ele vai dar o acabamento não fica um acabamento fino. O cara compra uma tinta premium com uma trinchazinha simples.
Então, eu fui pegando as minhas experiências de Sherwin-Williams, juntei um pouco com a experiência da companhia da Tigre e levei para o mercado para trazer um pouco dessa questão consultiva. E aí eu acho que foi o segredo do sucesso, que a gente conseguiu trazer bons negócios. Legal. Aliás, Salvador, agora deixa eu vender meu peixe, né? Oh. Quem quiser saber mais de ferramenta de pintura, na próxima edição da revista, Pauta do Zamana aqui, que sai em agosto, sai no final de agosto. A leitura vai estar à disposição para setembro. É essa aqui? Não, na próxima. De setembro, a ferramenta de pintura, Pauta do Zamana, né? Foi legal esse Essa pauta vai mudar, hein? Mas, duas visões. Sempre aproveitando a tua experiência. Quando a gente fala de ferramenta, por exemplo, é muito interessante o lojista perceber que ele pode recuperar a margem, me corrija se eu estiver errado. Recuperar ou aumentar a margem, aumentar o ticket médio, ter uma oportunidade de fidelizar o seu cliente, seja ele pintor, seja ele o consumidor. Mas eu acho que tem uma oportunidade muito presente aí no que diz respeito a ferramentas por conta da necessidade que os pintores estão demonstrando de alguns anos para cá. Eu acho que a grande demanda deles no que diz respeito ao portfólio de produtos que eles consomem foi de ferramentas, ou eu estou enganado? Não, eu acho que você está certo. Assim, hoje, né, como eu estou aqui como o André Zamana, não estou como o profissional da Tigre, ou da Sherwin-Williams, ou da Advance que eu estou agora, eu vou falar assim, ó, o profissional ele teve um ponto muito importante nesse processo, né? A Tigre fez uns processos que ela perdeu um pouco de mercado, todo mundo sabe dessa história. A Atlas veio forte e a Atlas foi buscar fora o que era de ferramenta importante. Então, quando a gente estava trazendo ferramenta, nesse último processo de portfólio que a gente estava reconstruindo na Tigre, foi assim, o que é importante para o pintor e o que é importante para o consumidor? Porque os dois vão usar as ferramentas. Não adianta esse hipócrita falar só o pintor é importante. Cara, os dois são importantes. Lógico que o pintor tem uma importância com peso maior. E o consumidor final usa a ferramenta com menos frequência. O que o pintor ele quer? Produtividade. Por que lançaram na época, naquela ocasião, o Big Rolo? Não estou falando se é bom ou é ruim, tá? Okay. Pelo amor de Deus. Estou falando por que lançaram? Para aumentar a produtividade. Então, se o cara desse uma esticada na tinta, ele ia esticar 2 vezes mais. Então, ele ia ganhar produtividade com o tempo de pintura. Então, o pintor ele busca isso, produtividade, ele quer qualidade, ele quer comprar uma tinta lá. Cara, pintor não compra tinta econômica. Pintor compra tinta, no mínimo, premium. Porque o cara quer dar um acabamento fino, que o cliente reconecte ele com a qualidade e fala, pô, eu indico esse cara por conta da qualidade. E ele quer passar para outro cliente sem voltar para esse, não quer trabalho. E se ele leva uma tinta premium, ele vai levar um rolo, teoricamente premium, profissional, de microfibra, de pele. Então, eu acho que o pintor tem essa importância na evolução da ferramenta. E na minha visão, tem muita coisa para evoluir ainda, cara. Eu acho que o airless veio, aumentou bastante, mas a ferramenta de pintura, ela nunca vai deixar de existir. Acho que é bobeira assim, a gente pensar que não vai existir, entendeu? Mas tem que trazer coisas novas. O pintor gosta disso. Zamana, você falou da evolução do mercado nesses 20 anos, né? Desde quando você entrou. Falou tudo que cresceu, inclusive de ferramenta de pintura, mas agora o que mais pode evoluir? O que você sente e fala, putz, aqui poderia melhorar ou vender outros tipos Fala, cara, o que você acha que pode... Um desejo, acho que não só meu, mas de todo mundo, é uma leitura desse mercado. Esse é um mercado que não tem leitura, cara. Então, quando eu entro numa Tigre, por exemplo, que eu entrei, eu podia falar que a gente tinha 10, 15, 20, 30, 40, 50% do mercado. Ninguém sabe, ninguém contesta, porque não tem uma leitura. Eu estou na Advance, entrei na Advance agora. A gente fez um primeiro cenário do qual que é o potencial de tinta industrial, como é que a gente está participando hoje por UF. Eu podia muito bem falar assim, cara, eu participo com 50%, quem contesta? Pois é. Então, na minha visão, o que falta hoje é a leitura. E aí eu acho que tem um gancho aí. Algumas empresas têm uma oportunidade de fazer essa leitura. Acho que a Bright tem, assim, um papel fundamental nisso, de trazer essa evolução. Se a gente trouxesse esse pilar como evolução, aí vai desramificar vários outros, cara. Mas eu acho que a leitura a informação de sellout, a informação de mercado, essas coisas a gente precisa ter. Isso me causa um desconforto muito grande. Porque a gente tem um projeto que está sendo gestado desde antes da pandemia. De ter indicadores efetivos, né, para fazer essa leitura que você está pedindo. A gente tem trabalhado, a gente retomou esse processo, tem trabalhado bastante nisso. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter novidade. Daqui a pouquinho a gente vai ter novidade. Tem uma complexidade, porque cada cliente faz o seu cadastro, cada cliente vende do jeito que você vende. Mas, cara, a gente tem tecnologias assim hoje absurdas, cara, no mercado. Tem tanta IA aí funcionando. Pois é. Pô, traz alguma coisa aí para... Exatamente. Vou abrir a caixa de Pandora aqui.
Eu retomei esse projeto junto com o Daniel que está nos assistindo, que não pôde vir hoje também. Daniel, se cuida, hein, Daniel? Fica de olho aí, hein? E a base, ela é muito complexa, cara. Para a gente fazer a estratificação, para entender o que a gente quer ler. Mas eu entendo que a gente tem que ter uma partida mais simples. Aí a gente vai evoluindo. Exato. Fato é, não existe isso no mercado. E se você quiser comprar isso, criar isso, você vai pagar muito caro. É. Então isso desmotiva o mercado a criar isso. Então cada um vê o mercado da sua forma, né? E aí você acaba tendo cada visão, né, particular. Pô. E a gente não precisa de uma visão particular, a gente precisa de uma visão do mercado. Precisa de uma visão macro, exatamente. Até a gente tem um arquivo que a gente começou a brincar lá, né, cara, que era potencial de tinta no Brasil. Como é que é esse potencial? Posso até compartilhar com vocês depois desse arquivo. Foi um trabalho que a gente fez em 4 mãos lá. E a gente começou a traçar esse potencial de tinta, né, por habitante, né, que o Fábio trouxe aqui muito bem, quantos litros por habitante é e tal. E a gente começou a traçar isso. A gente traçou por cidade, né, então a gente falou, putz, por cidade ficou muito complexo. Vamos só usar o F para ver como é que tá? E começamos a usar o F. Daí a gente partiu o seguinte, quantas ferramentas se utiliza para litro de tinta, para galão de tinta? A gente chegou num denominador comum lá, X peças. Cara, foi muito legal. E a gente foi traçando o mercado de ferramenta, de galão, de litro e tal. E aí agora na indústria, na tinta industrial, eu estou traçando esse caminho. Que é um pouco dos dados da Abrafat, que o Fábio trouxe. Então a gente pegou aqueles percentuais que ele traz por essa litragem aí por UF e vamos começando a brincar. É um dado formal? É um dado real? Não, mas é um dado que a gente consegue já partir, tem uma partida. É simplicidade, já tem uma coisa lá simples funcionando, entendeu? Tá. Eu acho que tem que partir de algum caminho. Aí você tocou num ponto, antes de você entrar, eu sei que você quer fazer uma pergunta que você está ansioso, mas aí ele tocou num ponto que aí a gente vai partir para tinta industrial, que eu sei que ele quer falar sobre isso. Com certeza. O número da Abrafat 2023, ele reportou que o mercado de tintas no Brasil cresceu 3,5%, se eu não estou enganado. O PIB foi 2,8%, se eu não estou enganado. 2,4% ou 2,8%. Tá? Se você que está assistindo tem o dado correto, põe aí nos comentários para a gente, né? Mas enfim, e grande parte desse número, que foi um número interessante, é lógico que a gente tem demanda reprimida, a gente vive falando sobre isso, a gente conceitua muito essa coisa de criar um brand no mercado de tintas para que a gente estimule o consumidor a pintar mais, mas enfim. Grande parte desse crescimento de 2023 foi por conta da tinta industrial. E agora você está nesse nicho. Por que você foi para tinta industrial, velho? Conta aí pra gente. Eu já te chamei de louco aqui no bastidor, com todo respeito ao pessoal da Advance, mas é que o Zamana, ele deixa a gente fazer esse comentário e assim, a gente está acostumado, a famosa zona de conforto, tal. Aí, de repente, tinta industrial. Conta pra gente aí o que te motivou. Cara, primeiro, eu tive uma trajetória em 4 anos e 6 meses na Tigre muito promissora, foi muito bacana. A gente conseguiu começar a ver Tigre em alguns lojistas que a gente não via. A gente começou a mexer no portfólio, mexemos na fábrica. A gente fez um processo 360 muito bacana na Tigre, assim. O negócio é bonito quando você conta. E eu, estava super feliz lá, mas muito bem, muito cômodo, muito legal. E aí a Advance me fez uma conversa, me fez outra conversa, deixa eu entender o que é a Advance, todo mundo já conhece, né? Quem não conhece a Advance, cara, do mercado de tintas em especializado, todo mundo sabe que é uma marca sólida, é uma marca que tem qualidade. E aí deixa eu entender melhor isso. Aí eu estava na Tigre na posição de gerente nacional de vendas, cuidando do Brasil especializado em tinta. Tinha aí próximo de 100 e poucas pessoas respondendo e fazendo um trabalho maravilhoso. E eu fiz um modelo, eu tenho um modelo de gestão que é meu, que eu instituí lá na Sherwin-Williams quando eu fui gerente regional, e deu muito certo quando eu fui gerente regional de São Paulo, capital. E aí eu vim para a Tigre e trouxe esse modelo de gestão, e instituí na Tigre nacionalmente, e deu muito certo. E aí eu tive a oportunidade e falei assim, cara, eu tenho a oportunidade de ter uma alavancagem profissional de carreira, né? Sair de uma posição de X e ir para Y. Eu tenho a oportunidade de pegar uma tinta que todo mundo gosta, todo mundo fala bem da qualidade e colocar ela num patamar diferente do que está hoje, né? E instituir a minha gestão que eu pilotei lá na Sherwin-Williams, na Tigre e colocar numa indústria dentro de marketing e vendas. Então acho que esse desafio que me soou assim à vontade. Até que eu estava conversando com o Rodrigo de manhã.
Cara, eu saio de Guarulhos e vou até Indaiatuba todo dia, vou e volto. Até quando vai acontecer isso, eu ainda não sei, porque tenho que ir muito para lá. E em momento algum, assim, eu tô lá nesses primeiros dias, em momento algum pensei, putz, cara, que merda que eu fiz, putz, será que é isso mesmo? Será que... Não, pelo contrário, tem tanta coisa boa para construir, cara. Você esteve lá na empresa, você viu? Uma empresa, putz, cara, enxuta, uma empresa incrível, maravilhosa. Eu já tô olhando ela daqui 10 anos, cara. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer, tô feliz da vida e o mercado industrial... Quando eu comecei a conversar com alguns clientes varejistas, ele é um mercado que não tem muita conexão com o varejo, por intermédio das grandes empresas de tinta. Então, quando eu olho todos os concorrentes da Advance, eles não têm uma coisa fidelizada, uma coisa dedicada para o varejo. Eles olham o varejo como preciso ter o varejo, mas eles não dão a atenção necessária. E eu não estou falando que está certo ou errado, cada um tem a sua estratégia. Mas a Advance, ela tem um carinho pelo varejo. Então, a preocupação deles era, poxa, cara, a gente tem um carinho por esses clientes, a gente tem que cuidar deles assim, assado. Então, eu acho que esse cuidado e tentando evoluir o varejo de tinta foi o que me chamou a atenção. Carinho esse materializado por aquelas dois troféus. Exatamente. A Advance é uma empresa extremamente conceituada pelo varejista. Eu tive, como você disse, o prazer e a honra de ser convidado para ir lá, porque eles não estiveram no evento, porque não esperavam. Porque eu acho que dá um tempero especial ao troféu que não é esperado, né? Total. Então eu fui recebido lá, cara, sério, eu fiquei emocionado. Eu fui recebido lá, só faltou o tapete vermelho. Mas eu fui extremamente bem recebido e fiquei muito impressionado, porque a gente tem um preconceito do gigantismo, né? Empresa boa, empresa grande, assim, tamanho mesmo. Uhum. Unidade fabril gigantesca, e não é o caso. Ainda. Isso mostra... mas por outro lado, mostra agilidade, né, Zamana? Mostra agilidade, comprometimento Salvador, com o produto. A frase que eu sempre usei, a minha equipe sabe, todo mundo que trabalhou comigo sabe. 2 frases. Humildade com ambição, que é humildade do tipo, putz, eu estou numa empresa menor hoje, mas a ambição dela ter esse gigantismo no futuro. E esse equilibrar a humildade com ambição, o que é? Se eu for só humilde, eu ia ser aquele promotor e ficar a vida inteira lá. Sim. E se eu for só ambicioso, eu vou ser um snob e ninguém vai gostar de mim. Então tem que equilibrar. Ora eu vou ter que ser mais ambicioso, ora eu vou ter que ser mais humilde. Então você vai equilibrando. Não tem uma medida certa, é equilíbrio. E a outra frase é liberdade sem libertinagem. Que eu falava pra minha equipe, eu falava, cara, vocês podem acessar qualquer momento, me liga, fala comigo. Vocês têm a liberdade e eu tenho com vocês, sem a libertinagem de ultrapassar a moral, essas coisas. Então, essas 2 frases eu acho que está muito bem estudada na Advance, inconscientemente. Quando os caras têm esse... é um negócio diferente lá. Legal. Bem diferente mesmo. Você falou que já se imagina daqui 10 anos na Advance, como que o varejo, você já tem um carinho especial pelo varejo, mas como que o varejo vai participar disso mais ativamente? Você consegue já imaginar um plano para o varejo? É como as ferramentas de tintas, que antigamente as pessoas não viam tanta importância de estar lá exposta. A tinta industrial tem esse espaço para crescer dentro do varejo? Cara, quando você entra num shopping e vê aquele chão lindo, você entra num hospital e vê aquele chão lindo, que parece uma borracha. Você tem vontade de ter isso em casa? Sim. Todo mundo tem vontade. O que a Advance está fazendo? Ela tem os clientes fidelizados com a marca Advance, que é a tinta normatizada, que é a tinta que vai ajudar na homologação e tal. Tá lá, são os fidelizados. A gente tem alguns clientes espalhados pelo Brasil e não vai aumentar mais do que isso. Eles são fidelizados. São aqueles caras que são uma extensão da fábrica. Só que aí ela pensou o seguinte, fala, como é que eu trago uma tinta industrial para um consumo mais fácil, né? Como é que eu trago um negócio mais harmonioso, assim? Porque tinta industrial tem catálise, tem diluente, tem uma porrada de coisa lá. E aí eles construíram uma tinta que chama Admax. O que é essa tinta? É uma tinta industrial. Aí vamos colocar com tecnologia. Advance alta tecnologia e Admax média tecnologia. E aplicação. Advance complexidade de aplicação e Admax com uma aplicação mais fácil. E aí ela está querendo se conectar com o varejo, com o aplicador e com o pintor. O consumidor vai conseguir usar? Vai. Ele vai ter que ter uma certa entendimento, mas ele vai conseguir usar. Então a gente vai ter que se conectar com o pintor e com o varejista. E por que o varejista? Porque, cara, tem tanta oportunidade em volta disso que ninguém capta. O cara vai lá, ele não vai, quando você pensa em comprar uma tinta industrial, vai em qualquer indústria pequena aí. Vai comprar uma tinta industrial, você vai onde? Você vai nas grandes indústrias de tinta industrial. Mas você não pensa em ir no varejo. Mas só que esse varejo já atende as indústrias. Com a tinta imobiliária, com o pincel, com tudo que ele tem ao seu redor. Pô, quem é lojista aí faz um comentário. Quem não atende uma indústria? Pô, todo mundo atende, cara.
E por que eu não posso acessar, então, a reforma, o pequeno reparo com essa tinta? Então, a Advance, ela está preocupada em como eu conecto o varejo sem perder esse pilar de fidelização com os clientes que já têm a marca Advance lá. Entendeu? Eu não quero ter um conflito. E a Advance pensa em ir para tinta imobiliária? Não, não é esse desejo. Nós sabemos fazer tinta industrial, ponto final. Então, eu vejo o varejo acessando mais esse produto e conectando as pequenas indústrias, até obras de construção civil em pequenos negócios, comprando do varejo, cara. A minha visão é essa. Não está desenhado ainda. A gente está começando a fazer um desenho com alguns pilares, né, que eu estou trazendo aqui, que já está instituído na Advance. Certo. Então, a gente vai olhar para frente. E você falou da sua experiência nacional. Todo mundo fala que o Brasil tem dimensões continentais, né? Tem muitas diferenças para trabalhar com tinta no sul, no centro-oeste, no norte. Tem muita diferença? Essa regionalidade faz diferença no negócio? Cara, eu acho que a diferença no negócio, ela existe por atendimento, como é que eu faço o atendimento, como que eu posso me relacionar com o cliente do norte, do sul, do centro-oeste. Mas o negócio de tinta, ele é igual para todo mundo, na minha visão. Ele é igual para todo mundo. O que cabe a gente é entender o que de fato é importante para o centro-oeste, o que de fato é importante para o nordeste, o que de fato é importante para o sudeste. E como é que a gente atende todo mundo de uma forma otimizada. Uma coisa que eu falo é que não dá para ser padronizado. Nosso mercado nunca foi padrão, nosso mercado? Nunca. Cara, a gente trabalha com tinta. Tinta é padrão? Todo mundo pinta de uma cor só? Não. A gente tem que otimizar isso. Então, a minha visão é que a gente tem que otimizar o atendimento. Porém, a linguagem tem que ser muito simétrica, muito linear. O que eu falo num cliente no sul, eu tenho que falar num cliente no nordeste, como estratégia e tudo mais. Mas eu acho que o atendimento ele tem as suas particularidades. O nosso mercado, e quando você fala de marca em questões regionais, aí a coisa fica bem mais interessante, né? É muito legal, muito legal. E a gente tem tido oportunidades de conversar mais com marcas regionais e isso está enriquecendo muito o diálogo. Mas, enfim, para o lojista, para o revendedor, por que ter tinta industrial no seu portfólio? Além, obviamente, dele ter a oportunidade de atender melhor uma indústria, se eu não estou falando bobagem. Cara, não é nem só uma indústria. Pensa assim, ó. Eu tô muito novo lá, tô aprendendo ainda, tá? Então pode ser que eu fale alguma bobagem aqui. Mas pensa assim, o pintor ele quer produtividade, correto? Qual é o tempo de secagem de vou usar um PU aqui. É 12 horas. A gente tem a oportunidade de desenvolver um PU com uma qualidade, uma densidade melhor, com uma secagem mais rápida. O pintor vai gostar disso? Provavelmente sim, produtividade. Sim. Então a gente tem que deixar ele acessar isso. A gente está dando acesso numa tinta industrial. Ele vai conseguir comprar tinta lá, Advance, 96, o quê? Cara, nesse momento só nos fidelizados. Sim. Que lá, eu tenho alguns clientes que são fidelizados, que vai ter uma chancela. A gente está desenvolvendo uma chancela para colocar lá nesse cara. Então o cara vai saber que ele é um fidelizado. Só que a gente trouxe essa outra linha da Admax para dar produtividade para o pintor, que é o cara que quer. Ele quer produtividade, ele quer... Tem um produto lá que chama Polivance. Cara, é um produto absurdo. Se o cara pintou um portão, eu olhei e falei, isso aqui é um mármore. Eu pensei que era uma chapa de mármore. Na hora que eu vi, não, era uma foto de um portão. Eu falei, nossa, essa é um negócio diferente. É uma tinta desenvolvida para isso. Eu acho que o varejo vai acessar e vai gostar. E o pintor, quando ele começar a acessar mais esse produto, e o pintor tem total competência para isso. Ele só não acessa porque não tem a oportunidade, ele não sabe onde buscar. Mas ele tem competência para usar e vai adorar. E para o lojista, margem, preço médio, cara, ticket médio? O preço médio é muito mais oportuno, né, do que uma tinta imobiliária, por o galão ser um preço médio maior. Margens, confesso para você que eu não olhei assim 100%, mas são margens atrativas. Não sei o quanto isso... Aí eu fico pensando... Se eu não tenho uma pulverização deste produto, eu tenho que ter um preço mais premium. Não dá para eu ter um produto que ele está na mão de alguns e eu canibalizar preço. Então ele vai ter essa questão. E o preço ele vem pela qualidade, pela exclusividade, por ser um produto diferenciado. Então o lojista vai gostar. Já tem alguns lojistas aí que a gente está conversando já para fazer negócios. Legal. Voltando um pouquinho para a tua experiência lá de trade. Agora eu vou fazer uma pergunta provocativa e por essa natureza de provocação, ela pode ser meia indevida. Trade, você é um especialista em trade. Uhum. Você exerceu isso... Muitos anos. A revenda precisa da indústria para fazer um trade? Dois paralelos. Provocação. A revenda tem o seu marketing de varejo.
que é o cara que vai fazer o marketing dele lá, o cartaz dele, as campanhas dele, o marketing de varejo. O varejo precisa ter alguém especializado nisso. E as lojas estão se especializando. O trade é o marketing que a indústria traz pronto para dentro do varejo. E precisa. Meu diretor da Tigre trouxe um livro para a gente ler lá, que chamava Mentalidade do Fundador. E nesse livro, na essência, ele falava o seguinte: como você conecta a ponta com a alta diretoria? Porque a diretoria vive de vários flashes, né? O cara não sabe o que está acontecendo. Tem um flash lá e pode ser positivo ou negativo. E quem está na ponta? A equipe de trade. Da indústria para o varejo, na minha visão, é a conexão mais genuína que tem do varejo com a indústria, de captar informação, de ter informação genuína. Cara, é o promotor que está o dia inteiro na loja falando com o balconista, com o gerente da loja. Aí esses caras passam por um filtro e vai subindo. Quando chega na discussão na mesa de negociação, perdeu um monte de informação importante. Então, na minha visão, é super importante o trade da indústria estar apoiando na ação de marketing de varejo dos lojistas, que aí cada um tem a sua estratégia. Tá. Não sei se eu te respondi o que você gostaria, mas... Não, respondeu o que eu gostaria. Eu estou puxando um gancho aqui. Trade ajuda a vender mais? Ajuda, com certeza. Tá. Prêmio Abrart. Tem um voto. Melhor trade. É por isso que eu estou provocando. E olha que coincidência, você lembrou aqui. No último prêmio, a Tigre ficou acho que em quarto. Não lembro qual foi, quarto ou quinto. Se eu não me engano, foi quarto. É porque, só um parênteses, Amana, o trade ele oferece a possibilidade de qualquer indústria do setor ser valorizada e ganhar o troféu. Em segundo lugar, já que você falou da Tigre, eu vou falar de marca aqui. Foi o troféu mais comemorado do evento do ano passado. Foi o segundo lugar da Atlas no trade. Porque todo mundo pensa e valoriza, então, entendeu? E olha que legal, a Atlas pegou em segundo, a Tigre ficou acho que em quarto, se eu não me engano. Sim, se eu não estou enganado também. Na frente de indústrias de tinta. E aí eu vou até trazer um ponto lá para a Tigre, né? Quem que era o trade da Tigre naquela ocasião mais focado? Tinha um departamento de trade lá, ok. Mas quem estava executando as ações de trade eram os representantes, cara. Os representantes ficaram doidos. Puta, a gente ganhou um prêmio e tal. Então, por que é importante? Sem o trade, sem o sellout, sem a ação na loja, cara, desculpa. Não vai ter essa demanda toda de venda. O cara vai vender o que o cara pede lá e pronto. É estoque parado, né? Exato. Basicamente, na última linha, né? Como diz um amigo nosso do mercado de tintas, no final do dia é estoque parado. Mano, a gente tá aqui no papo de lojista, então vamos falar um pouquinho de lojista, da sua experiência, desse seu contato direto. O que você sente, pensando na maioria, na média? Eu sei que você conhece algumas pessoas diferenciadas que se destacam. O que você acha, o que desses que se destacam para você poderia servir de lição para os outros, para outros que estão começando, que estão nos assistindo ou que estão com alguma dificuldade? O que o lojista pode ter para ter um diferencial dele? Cara, hoje o mercado está muito carente de mão de obra, né? A gente sofre isso, né? Muita gente tem terreno, tem dinheiro, mas não tem mão de obra para abrir as outras lojas. Eu acho que os que se destacam, eles cuidaram mais das suas equipes. Na minha visão, os que se destacam cuidaram mais das suas equipes. Como? Em treinando, em preparando, em dando ferramentas ideais para eles trabalharem. E a dica que fica é, cara, as indústrias, e aí eu acho que é uma opinião minha, as indústrias podem ajudar muito nisso. Porque, eu vou pegar aqui, a gente fazia um papo de... o jeito Tigre de vender, a gente começou a treinar alguns balconistas. Em quê? Em como venda. A gente não falava do produto específico. A trama disso, não sei o que, estica tanto na parede, a gente falava de vendas. E aí no nosso dia a dia, nos nossos bate-papos com os balconistas, a gente trazia a realidade. Que é o que a gente traz aqui, tem histórico, tem realidade. E no final o balconista falou assim, cara, putz, foi um bate-papo tão gostoso, eu aprendi tanto hoje. Eu acho que as indústrias, junto com o varejo, eles poderiam se juntar para trazer esse tipo de conteúdo mais consultivo. E desenvolver esses caras. Então, para quem está entrando agora, para quem está iniciando nessa jornada de loja de tinta, primeiro se associa na Abrart. Claro. Primeiro se associa na Abrart. E depois busca, cara, porque é um mercado que troca informação. Eu não lembro de um mercado que, tipo, eu não vou passar informação pro cara ali, não vou falar. É um mercado que tem essa troca, é importante. Legal. Você quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma outra aqui, mas... Eu ia fazer uma parecida com essa, porque o Zamana ele é reconhecido no mercado como um cara que sabe gerir gente. Sabe fazer gestão de pessoas. As equipes, eu estou falando como se ele não estivesse aqui. Sim. E isso eu tenho certeza que foi traduzido num troféu que ele ganhou.
2. Só não foi 3 porque você não deixou, mas foram 2. Tá bom. Eu não vou falar nada. Mas tá bom. Eu lembro do primeiro troféu que você ganhou. Aquele foi marcante. Foi marcante pra mim, pessoalmente. Pra mim também. E foi, assim, eu vou fazer um comentário aqui pessoal, né? Foi o troféu de Guarulhos, né? Porque eu sou de Guarulhos, você é de Guarulhos. E o melhor líder da linha automotiva foi o Júlio da PPG, que também morava em Guarulhos. Então eu falei, troféu. E o Ricardo, presidente da Brat, então também é de Guarulhos. Foi o troféu guarulhense, né? Terrinha estava bem representada, mas como eu estava dizendo, você é um cara que é reconhecido por saber fazer gestão de pessoas. Você sabe motivar as equipes onde você está inserido. A paixão, e eu presenciei isso lá no nosso bate-papo, aquele bate-papo lá em Caraguá, que eu não vou colocar nenhum adjetivo aqui. Foi muito legal. Foi ali que eu conheci a equipe da Sherwin Williams. Ave Maria, teve. Foi sensacional. Não posso falar algumas coisas aqui. Mas que dica que você dá para o lojista, para a gestão de pessoas? O estilo Zamana de gerenciar. Cara, nessa ocasião aí com o Varejão, a gente fez com vários clientes, né? Mas nessa ocasião a Renata falou assim, poxa, eu falei, Renata, a gente pode falar sobre vendas e eu tenho um pilar aqui que é de gestão de pessoas. Você quer? Ela falou, puta, eu quero. E a gente usou os 2 pilares. Falamos de vendas e como tinha muito gerente lá, a gente usou gestão de pessoas. Cara, qual que é a dica? O que as indústrias fazem? Né? Tem o seu desenvolvimento de pessoas, tem lá como que celebra, como faz. Cara, 4 pilares lá. O que motiva. O que me motiva não te motiva, cara. Sim. O que me motiva não motiva o Rodrigo. Sim. Cada um tem o seu fator motivacional. Entender a sua equipe. O que essa equipe quer futuro? Porque tem gente que quer ser vendedor a vida inteira. Tem gente que quer ser gerente. Tem gente que quer ser diretor. Cada um tem o seu desejo. Entender a sua equipe na essência. Celebrar as conquistas, independente seja ela a meta do mês ou pequenas conquistas. Cara, bater a meta do mês, né? Meta é meta. Meta é um direcional. A meta não quer dizer que você está ganhando ou perdendo. Porque se eu construo uma meta que eu estou caindo versus o ano passado e atinge minha meta, é um direcional. Então, meta para mim é um direcional. Mas celebre as pequenas conquistas. E tenha espírito com genuidade. Não é só assim, tipo, de colocar no papel. Mas tenha um espírito de tá todo mundo junto. Tem uma frase, né? A gente estava brincando aqui no começo. Eu gosto muito de música alternativa, rap, né? O ritmo alternativo. E aí, o Emicida fala um negócio muito legal. E a gente escreveu isso na Tigre um tempo atrás. Tudo que nós tem é nós. Uma equipe, ou você tá junto, ou você tá desfragmentado. E aí, cara, cada um vai correr para um lado. E cada um vai correr para qual lado? Porque é importante para ele. Então, quando você tem essa união, é difícil fazer, não é fácil, né? É um negócio que demora. Trabalho. É trabalho. E tem que gostar de pessoas, né? Porque eu gosto de juntar com a galera, eu gosto de fazer festas, você sabe disso. Eu gosto de estar junto. Então, acho que isso traz muito a essência. E como é que cobra? Eu acho que todo mundo, cara, as equipes que eu trabalhei nos últimos anos já são equipes mais maduras. Então, todo mundo tem a sua autocobrança. E como é que eu vou aquecendo essa autocobrança sem ser um cara muito que aperta, entendeu? Cara, a gente entrega resultado, mas cada um tem que cobrar o seu. Acho que é um pouco disso. A gente tem que manter o braseiro aceso. Tem uma frase de um professor meu que diz o seguinte: brasa longe da fogueira, apaga. E por que eu fiz essa pergunta para você? Não só pelo teu reconhecido estilo de ser um bom gestor de equipes, mas porque é uma das maiores demandas que a gente tem dentro da Abrart. Eu fiz uma pesquisa informal ali, entre só os diretores, que a gente tinha 9, agora são 20. Ficou legal. Ficou legal. E eu fiz uma pergunta lá atrás para eles: qual seria o tema que você queria que fosse abordado para palestras, etc. Lógico, o primeiro campeão foi venda. Todo mundo quer vender, óbvio, né? O varejo, na minha opinião, até foca de uma forma exagerada no final desse processo. Não está muito bem construído. Mas, enfim... O segundo item foi liderança, porque o que acontece, cara? Você promove um vendedor que cumpre metas seguidas para gerente. Pô, é o que você falou, cara. Mas como é que as lojas foram concebidas, os seus gerentes? Era um bom... O Amilcar falou isso aqui, ó. Exatamente. Era eu, meus 2 irmãos, aí abrimos mais uma loja. Aí um foi para outra loja. Aí abrimos mais outra loja, o outro foi para outra loja. Esses são os gerentes novos. O cara é um bom vendedor, bota lá na loja que eu preciso abrir. E aí eu vejo que o varejo não na sua totalidade, mas o varejo se preocupa pouco com isso.
com o desenvolvimento dos gerentes. Porque o cara era um bom vendedor, ele assume uma gerência, ele acha que ele tem que vender, cara. Você perde dois. Você pode perder dois. Você pode não ter um gerente e perder o vendedor. Quando eu assumi a gerência da Sherwin Williams, eu tava fazendo tudo errado. Tudo que você puder imaginar. Eu falava o seguinte, puta, a gente tem que vender a nossa missão naquela ocasião era estar presente em todos os varejos especializados grandes em São Paulo, capital, que é onde eu era responsável. Então a gente traçou um plano para estar presente em todo mundo. Então tinha que visitar pra caramba, tinha que estar o dia inteiro na rua e tal. Aí eu falava assim, ô Salvador, era da minha equipe, né? Monta a apresentação pra gente ir lá na MC, vai. Aí o cara montava. Aí eu pegava a apresentação, olhava e falava assim, putz, cara, eu vou dar uma mexida aqui. E esqueci o cara, velho. Eu começava a mexer, e pá, montava tudo, fazia tudo que eu tinha. Aí eu falava, vamos assim. Aí pra mim tava tudo certo, eu não tava entendendo. Sim. Só que eu não tinha saído da posição de vendedor para gerente. Quando eu entendi isso, que demorou lá pro seu 1 ano e meio, que eu tomei muita porrada, eu falei, cara, a equipe não tá comigo, velho. Aí eu percebi que eu tava sozinho. Sim. Aí eu comecei a falar o seguinte, Salvador, a gente vai no cliente tal, você conhece como ele funciona, monta aí o que você acha que é importante para ele, com essas ferramentas que a gente tem, e vamos lá. Porque é customização do que tá na mesa. Cara, eu tenho aqui na mesa. Eu tenho tudo isso na mesa. Agora customiza para esse cliente. Aí o cara montava. Aí eu falava, você tá seguro? Tô, então vamos junto. E você apresenta. Aí chegava junto, eu dava suporte para ele. Quando eu entendi isso, aí a coisa funcionou. Mas é difícil, essa transição é foda. Ele se sente parte do jogo, né? A jogada é essa. Quando eu entrei na Tigre, eu nunca tinha feito gestão de representantes, né? Que é outra pegada. E aí, como é que motiva? O que motiva um representante? Um CLT eu sei, o cara quer a carreira, tem as suas variáveis, tem o PTC lá, o bônus no final do ano. E o representante? Aí eu falei, puta merda, ferrou. Eu não sei, cara. E aí bate o medo, né? Como é que eu faço? Aí eu comecei a perguntar para um, para outro. Aí montamos, na ocasião, uma pesquisa com mais de 100 representantes de vários segmentos, cara. Vários. E aí fui perguntando o que motiva. Aí apareceu lá 60 pontos motivacionais. A gente pegou 3. Ó, dica bacana para quem é gestão de representante. 3. Primeiro o cara vira representante porque ele quer ganhar dinheiro. Ele fala, não, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro pra caramba. Beleza, financeiro. Segundo, a gente entendeu que os representantes não se sentem parte do negócio. Sim. Eles têm a pastinha, põe embaixo do braço, tira o pedido e manda para a empresa. Mas eles não participam de eventos, não participam de algumas reuniões estratégicas no bom sentido. E o último era consultivo. O representante falava assim, poxa, vocês são uma grande empresa, cara, ajuda a gente a ser melhor, porque eu sou uma empresa também. Sim. E aí a gente olha o representante como uma pessoa, como o Rodrigo, não como uma empresa do... Aí a gente trabalhou esses 3 pilares. Cara, é absurdo a mudança que dá. Cara, você me fez lembrar de uma coisa. Eu fui representante comercial 14 anos. Alguma coisa que eu falei aqui errado? Total. Sabe o que pegou? A gente fez uma reunião e todo mundo parte desse princípio, ou partia, a grande maioria das indústrias ou dos gestores das indústrias que lidavam com o representante, tinha essa crença. Não, o cara quer ganhar dinheiro. Se perguntar o que ele quer, ele vai pedir que queira aumentar a comissão. Você sabe o que pegou? Num bate-papo. Só com a equipe de São Paulo capital e a adjacências, né? Que é Litoral, Vale do Paraíba e por aí. A entrada na fábrica. Quando a gente ia entrar na fábrica, a gente se sentia um estrangeiro, um intruso, sei inimigo. Lá. Você ficava sentado lá e tomava uma canseira, cara. Pô, mas eu sou representante dessa empresa. E a gente entende que tem problemas aí de vínculo, mas etc. eu não vejo problema nenhum, desliga, cara. Exatamente. Sabe que, cara, deu uma motivada na galera, um crachá de representante. Você entrava na fábrica sem passar naquela barreira, na integração. Você estava se sentindo o quê? Parte do negócio. Que é o segundo pilar, exatamente, se sentir parte. Cara. Olha, só, isso fez a performance aumentar olha e a galera ganhar mais dinheiro. Para fechar esse tema aqui de representante, né? A gente foi e falou assim, cara, eu preciso fazer uma reunião nacional na Tigre e levar esses caras na fábrica. Representante média lá de tempo na Tigre, 20 anos. Uau. 20 anos. Aí eu falei, putz, como é que eu faço para levar esses caras? Aí fui, né? Fiquei tentando. No terceiro ano consegui levar. 75 pessoas a gente levou na fábrica. Não era obrigatório, né? Não tinha sua obrigatoriedade. E os caras tinham um investimento do deslocamento. Sim. A hospedagem, os custos todos lá da viagem. Lá a gente custeava e isso ia custear o deslocamento, que foi um de acordo. Sim. Vocês topam? Não é obrigado. Cara, eu quero ir. Eu topo, vou fazer esse investimento. Beleza. 75 negros. Aí a equipe, essa equipe era foda da Tigre, assumiu uma responsabilidade de fazer contato com toda a família desses caras
e fazer o seguinte, me manda uma carta pro seu marido que ele vai estar na Tigre dia tal e a gente vai abrir, até arrepia, velho. Chorou. Chorou? Cara, representante de 50 anos lá chorando e, puta, foi legal pra cacete. Daquele dia pra frente, a equipe ficou muito mais sólida. Putz, a gente tinha um grupo lá que era Brasil inteiro. Aí você falava assim, pô, alguém consegue o catálogo de não sei o quê? O cara do Nordeste pedindo, o cara do Centro-Oeste já mandava, o outro já mandava também. Ah, não, vou chamar você no particular aqui pra conversar. Essa unidade de representação, eu costumo até, nas conversas que a gente tinha, a gente não via. E os caras falavam, cara, o que acontece aqui é diferente. Mas é um pouco dessa vontade de fazer. Só pra fechar esse tema aí, eu acho que é muito bacana. Salvador, agora a gente já tá entrando na reta final aqui. Eu pensei, desde quando você falou que eu vim aqui entrevistar o Zamano, eu pensei numa pergunta. Você sabe que eu tenho meus queridinhos aqui desses mais de 10 anos de arte do mercado. E eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito legal. O pessoal fala, eu acho que quem assistiu o programa todo já deve imaginar mais ou menos o que será essa resposta, mas eu queria ouvir do André. André, o que fez o Zamana lá, que entrou no Home Center lá atrás, há quase 20 anos, chegar onde você está hoje? O que foi responsável pela sua trilha de sucesso no mercado? Primeiro, vontade de vencer, né? Sim, antes de entrar no Home Center, antes da empresa que eu trabalhava, eu passei um período desempregado e eu lembro que eu saía de casa, ia lá no Cocaia, no Depósito Ceará, você deve conhecer. Pô. E não faz muito tempo não, cara, faz uns 25 anos isso aí. E eu tirava o bloco da máquina e colocava no sol para secar, que era assim que funcionava lá. E aí o cara chegou para mim e falou assim, ó, a partir de amanhã eu vou mandar o cara embora ali, você fica porque você trabalha melhor e tal. Aí eu fui ver, o cara não sabia ler, não sabia escrever. Eu falei, caralho, eu tô aqui, velho, eu tenho tudo para estar num lugar melhor, né? Porra, eu vou... Não, cara, eu falei, já peço minha demissão agora. Fiquei um período desempregado, aí eu já tava namorando, né, com a Amanda. E aí, o que me deu, assim, cara? Meu pai sempre falava assim pra mim, sempre fala, meu pai tá vivo até hoje. O que você for fazer, faça o melhor. Só isso. Se você for faxineiro, faça o melhor. Se você for jornalista, faça o melhor. Então, esse desejo de vencer, a gente que vem mais de uma família mais humilde, né? A gente não quer decepcionar ninguém. Então, olhar para trás e não decepcionar as pessoas, acho que foi um ponto importante de buscar. Oportunidade, como disse o Milker, o sol tá aí para todo mundo, mas a gente tem que querer, cara. Eu tenho um monte de história, um monte de gente que passou perto de mim que não quis. Teve oportunidade e não quis. Então, acho que a vontade de não decepcionar as pessoas e a vontade de merecer. Cara, eu mereço estar melhor, eu mereço estar numa posição diferente, eu mereço estar num podcast aqui batendo papo com os caras e contando a história. Acho que isso me fez olhar e vou prosperar muito mais ainda, cara. Com certeza. Vou fazer a última. Vamos lá. Quem te conhece relativamente de perto sabe que você é um cara extremamente resiliente. O teu... Vou usar um exemplo, que está nas tuas redes sociais. Você é um cara que se transformou fisicamente, porque você entende que precisava melhorar. Tô errado? Tá certo. Tá. Você é um cara que tem quanto tempo no mercado de tinta? 18, 19. 18, 19 anos. Que tem uma visão privilegiada por conta dos lugares que você percorreu. O nosso mercado está mudando, na minha opinião, de uma forma muito... não vou dizer abrupta, que a coisa está se movimentando, mas para quem está quase 40 anos no mercado, como eu, num espaço de 5 anos, muita coisa mudou. Antes a gente só tinha loja de tinta independente e loja de rede. Hoje a gente tem franquia das mais diversas, tem os tais licenciamentos de marca, várias modalidades de negócios no varejo especializado em tinta que estão tomando uma forma, até associações com modelos de negócio extremamente positivos, mas que são diferentes. Eu não tenho registro disso ter acontecido no passado, mas enfim. Então, tentando fazer uma conexão entre o Zamana, que é o cara que procura sempre melhorar, e o mercado que está mudando. A gente tem que olhar para aquele cara que está ali no bairro. Tá? A loja que não faz parte de grupo, a loja que não está numa franquia. Por que franquia? Porque franquia tem toda uma assistência. Tem toda uma estrutura para ajudar o cara a prosperar também, mas aquele cara que está ali, pequeno, loja do bairro, o que você tem a dizer para ele? Para ele suplantar os desafios que estão por vir aí? Primeiro, uma loja de tinta não é instituída 100% no balcão. Boa. Isso não vai ser... Dá pena de ver o cara no balcão esperando alguém entrar. Tem muita pra gente mim, que fica ali sentado esperando e não é assim que funciona.
As oportunidades não estão no seu concorrente. Não dá para você olhar para a loja do lado e falar assim, eu vou buscar o cliente que é dele. Não. Tem muito cliente, cara. Tem muito cliente. Então você tem que entender quem são os seus clientes, aonde você vai buscar, qual é a forma de atender, o porquê atender esse cara. Aí tem a questão de o porquê você está abrindo uma loja. Você está abrindo uma loja só para descansar? Eu escuto muito isso hoje. Eu quero abrir uma franquia porque eu quero ficar mais tranquilo. Cara, não é o caminho. Então você tem que entender o que você quer. Mas olhar para os grandes e tentar entender a história desse cara. Porque quando você olha para um grande e fala assim, eu quero ser esse grande, e só olha a grandeza, não olha quais foram os caminhos que ele percorreu, e aí é um pouco da resiliência, né? Por exemplo, cara, hoje eu assumi uma posição de diretor de vendas e marketing. Porra, tô super feliz. Tô me acostumando ainda. Tô super feliz. Mas para chegar até aqui, qual foi o trajeto que eu passei? Tem gente que vai olhar para mim hoje e fala assim, esse cara aí é diretor, tá, teve tudo na mão. E tá tudo bem ele pensar isso, só que eu não posso pensar isso. Eu tenho que revisitar as minhas origens para evoluir sempre. Não é revisitar para ficar na humildade, é revisitar para ter a ambição de querer algo. Então esse cara que está ali pequeno, ele tem que olhar para o grande, olhar para essas grandes empresas que estão instituídas hoje e falar assim, como esse cara chegou? Como é que ele começou? E aí entrar lá no papo do lojista, entender as histórias que vão passar por aqui, que são super importantes, para poder prosperar. Eu acho que tem que ter esse registro. Quando a gente vê um Amilcar, só para dizer dos convidados que tiveram aqui nessa nova temporada, quando a gente vê um Amilcar, a gente às vezes não sabe, muita gente talvez não lembre, não saiba da história. O quanto custou para ele, para o Armando e para o Manuel construir o que eles construíram. O Ricardo não disse isso aqui, o Ricardo Santagata da Palmares, que a gente conhece bem, nosso ex-presidente, presidente do conselho. A Patrícia, esposa dele, naquele congresso de mulheres da Abrap, Jornal do Pintor, ela falou que ele tem umas 10 hernias de disco de tanto carregar lata nas costas. Quem vê o Ricardo hoje, acha que a coisa nasceu pronta. Eu tenho muitos lojistas que compravam tinta na MC e quem colocava tinta no carro deles era o Amilcar. Exatamente. E as pessoas não lembram disso. E outros tantos. Nesse mesmo congresso, eu vou pedir perdão que eu me esqueci o nome dela, da Monza Tintas. Pô, cara, eles moravam no fundo da loja. O que dividia a casa da loja era um aparelho de drywall. E assim, histórias do Kleber, da Bela Tintas, cara, e do pai dele, do Castor. O Castor falou, não tinha filipeta de couro, eu tinha que ficar pintando a mão, então... Aí o cara olha hoje, 90 lojas, eu quero ser 90 lojas. Legal, e aí? Não é assim. Então você que tá vindo... Você vê o cara performando. Aí você fala, eu quero ser atleta. Quanto tempo demora pra fazer uma travessia, Rodrigão? Muito difícil, né? Eu vou treinar 3 meses pra te acompanhar? Que hora que você acorda? Que hora que você acorda pra treinar? 5h30. Pois é. Eu vou treinar 3 meses, consigo te acompanhar? Não, de jeito nenhum. Pois é. Então é isso. Zamana, obrigado. Obrigado a vocês, cara. Muito bom. Papo durava mais umas 2 horas fácil. Então isso inspira a gente a te convidar num futuro próximo para continuar essa conversa. E vai ter mais histórias para lá. Muito mais. Desejamos, eu tenho certeza que em nome de toda a Abrart, do mercado de tintas como um todo, a gente deseja muita sorte. A gente precisa de gente como você no nosso mercado, que além de ser um cara muito bom papo, um cara gente boa pra caramba, é disruptivo, inconformado, né, cara? O tempo inteiro. Inconformado, né? Cristiano Ronaldo é assim, né? Não tá conformado, né? Capaz ele continuar jogando bola mais uns 10 anos, né? É um cara de palavra também. Exato. Né? Quantas vezes ele chegou em festa, chegou em outro lugar e falou, vou fazer aquilo, e fez. Porque a gente ouve muita promessa por aí, principalmente nesses eventos. Né? Mas difícil quem cumpre, né? Então, obrigado. Meu sogro fala o seguinte, ninguém é obrigado a combinar nada, e sim a cumprir. Exatamente. Boa. Vou usar. Então, obrigado por você ter vindo. Sucesso para você. E você que está nos assistindo, não perca, daqui a pouquinho um novo episódio do Papo de Lojista. Aí, dizendo de novo, né, Rodrigo? Nos sigam nas nossas redes sociais. Por favor. @AbratTintas no Instagram. Aqui nesse canal, curta o vídeo, se inscreva, ativa a sineta para ser avisado quando tiver outros papos dessa qualidade. Tá certo? O nosso site é um foco de informações muito interessante do varejo, www.abrart.org.br, e a gente se vê no próximo Papo de Lojista. Valeu, gente. Muito obrigado.